Oi pessoal, aqui é o Rafa. Quer entender o que é dinheiro? Fica aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma nova série aqui do canal que eu quero tratar. Eu quero muito falar sobre finanças e IA. Eu acredito que essa é o último braço do canal que vai ter aqui, que eu vou tratar de conceitos básicos de finanças. E daqui pra frente a gente vai voltar a falar sobre, de fato, aplicações IA, trazer cada vez mais modelos, tecnologias mais modernas. Gostei do caminho que o canal seguiu, temos os vídeos lá sobre matemática, temos os vídeos sobre pesquisa operacional, temos os vídeos sobre carreira e agora a gente vai ter os vídeos sobre finanças. Futuramente são essas as vertentes que eu quero seguir aqui no canal. E como antes de nada melhor do que falar de finanças, é explicar de fato o que é dinheiro. Antes de ir até para a faculdade de economia, eu também não entendia direito o que é dinheiro. Eu sei que é papel moeda, sei que é aquela treco lá que ele deposita na nossa conta, mas se a gente parar para pensar um pouquinho mais sobre de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, a gente vai começar a ter algumas dúvidas que talvez só uma faculdade de economia possa responder a gente. Eu não quero de maneira nenhuma exaurir essa discussão aqui nesse vídeo. A ideia também não é nem entrar na parte de política monetária, política econômica. Eu quero dar umas intuições interessantes para vocês, como tudo aqui nesse canal, sobre o que é dinheiro, e depois falar como, com as intuições iniciais, a gente consegue estudar finanças e aplicar modelos de IA a finanças. Eu também fiz a faculdade de economia, não fui muito a fundo em economia política, economia monetária, não sou um especialista, hoje eu trabalho como cientista de dados e não como economista, mas todo aquele estudo, toda aquela experiência que eu tive, me possibilita hoje sim trabalhar e modelar ativos do mercado financeiro. Inclusive vou trazer algumas referências de pessoas que fazem algo parecido com o que eu faço, certo? Antes de falar de dinheiro, vamos falar um pouco sobre economia. Esse gráfico que está aparecendo aqui para vocês agora na tela é um gráfico que, se você já teve alguma aula de economia na vida, provavelmente é o único gráfico que você já viu, que é o gráfico do fluxo circular da renda. A primeira aula de economia, de macroeconomia de todo estudante, é esse gráfico que você vê. E ele é uma abstração, uma representação na economia, onde divide a economia entre dois setores, onde você tem as famílias e você tem as empresas, e dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. Nessa economia bem simples, as famílias vendem os seus serviços, o seu trabalho para as empresas, e as empresas remuneram as famílias com salários. Na outra ponta, as empresas vendem bens e serviços para as famílias e troca de dinheiro, certo? Essa é uma economia muito simples, só que o que é interessante de notar nesse fluxo? Existe um fluxo vermelho que a gente chama de economia real, que é bens e materiais e serviços, e tem outro fluxo que a gente chama de economia financeira, monetária, que é onde está surgindo valores monetários. E esse fluxo, esse diagrama, ele pode ser tão complexo quanto for. Existem outras versões que vão estar aparecendo aqui para vocês, onde tem o governo, onde tem o setor externo, onde tem o mercado financeiro, que faz essa troca desse fluxo. Então, qual que é a ideia? É que existem dois grandes mercados. O mercado de bens e serviços reais e o mercado financeiro, que é o responsável por fazer a alocação do dinheiro. E de onde é que surge essa noção primária de dinheiro, né? Agora a gente tem que voltar um pouco na história para entender como era o mundo antes sem dinheiro, né? Eu estou recentemente trabalhando com tecnologia nos últimos anos e eu tenho cada vez mais certeza que tecnologia só existe porque tem problemas. Se tem problemas, você cria uma tecnologia para resolver ela. O dinheiro nada mais do que foi isso. Se a gente voltar na era pré-dinheiro, o dinheiro nada mais é do que uma tecnologia que foi criada para resolver um problema. Quais problemas especificamente você tinha que resolver? O primeiro era o da dupla necessidade. Que problema é esse? Bom, se antes do dinheiro existia uma coisa chamada escambo, que é você trocar um produto que você detém por outro, você precisava que a outra pessoa quisesse trocar o seu produto, certo? Se eu produzo arroz e quero comer feijão, eu preciso que o produtor de feijão queira meu arroz. Então, o primeiro problema da troca é a dupla coincidência, como você também vai ver aí nos livros de economia. E o segundo problema é o problema da indivisibilidade. Pois imagina que eu queira trocar 1 quilo de arroz por meia cabra. Bom, não dá para trocar meia cabra, né? Ou você troca a cabra inteira ou a cabra metade. Ou você vai ter que matar o animal e trocar só a carne, pesar a carne. Então isso dá um puta trabalho, gera muito custo de transação. Para resolver esse tipo de problema, gradativamente, a humanidade foi procurando objetos que todos queriam.
produtos que todo mundo queria. E esses projetos, esses objetos, acabaram sendo metais preciosos. Metais preciosos tinham uma grande vantagem. Primeiro, você conseguia dividir, é só você fundir, por questões técnicas, na época era muito mais fácil você fundir, e todo mundo aceitava. Então não tinha problema da dupla coincidência, resolvia os dois problemas, tanto da dupla coincidência quanto o da necessidade de divisibilidade. Daí surgiram as moedas metálicas, e junto com as moedas metálicas, surgiu também um outro fenômeno, que é o fenômeno dos bancos, certo? As pessoas perceberam que era muito arriscado você carregar moedas de ouro, moedas de prata, moedas de qualquer metal precioso por aí, certo? E alguns bancários, alguns primeiros bancários, começaram a guardar esse dinheiro e, em troca, dar um papel, um título, dizendo que esse papel valia aquela quantidade em ouro, certo? E aí, daqui a um tempo, né, esses bancários fazendo esse serviço, eles cobraram, lógico, uma taxa para isso. Existe toda uma esfera histórica. Gente, eu estou resumindo aqui 500 anos de história em 5 minutos, então existem vários meandros nessa história, né, que nosso objetivo aqui não é história econômica, nosso objetivo aqui é entender um pouco de economia para falar de mercado financeiro, certo? Existem todos uns meandros por aí que, de repente, esses banqueiros olharam para aquela montanha de dinheiro e perceberam que boa parte desse dinheiro ficava parado ali. Então, o que eles começaram a fazer além de guardar esse dinheiro? Começaram a emprestar dinheiro. E nesse movimento de guardar dinheiro e emprestar dinheiro, eles perceberam que eles só precisavam ter uma pequena parte daquele dinheiro ali em caixa, caso alguém pudesse sacar, quisesse, né, sacar esse dinheiro. E aí, a partir disso você começa a criar virtualmente mais meios de pagamento, uma vez que você tem mais papel que vale moeda rodando na economia. Daí vocês já podem fazer algumas conexões da onde surgiu a palavra papel moeda. Avançando milhares, centenas de anos, né, na história da humanidade, hoje em dia, desde a década de 70, não existe mais lastro, ou seja, o papel moeda não equivale a um bem material, uma porcentagem em ouro, desde a década de 70. Desde o fim do acordo de Bretton Woods, não existe mais a correspondência. O que existe hoje é um dinheiro que a gente chama de fiduciário, ou seja, de fidúcia vem do latim, que é de crença, das pessoas acreditar que aquela moeda vale o que diz que vale. Ou seja, a gente acredita que o presidente do Banco Central do Brasil, que emite real, ele vale o que vale. E por que ele consegue fazer isso? Porque o governo, por força de lei, existe uma lei que regulamenta isso, que diz que só o governo brasileiro pode emitir reais. Se você na sua casa tentar fazer isso, você está falsificando dinheiro, você vai incorrer num crime, você vai para cadeia se você for pego. Por isso que a única autoridade que pode fazer isso é o governo do Brasil. E como é que o governo tem esse monopólio, né? O que ele pode fazer? Existem diversos outros meandros aí de política econômica que pode impactar ou não. Existe uma história, uma batalha tremenda no século XX entre o Keynes e o Hayek, que são dois economistas de esferas diferentes, que dizem se fenômenos monetários impactam em fenômenos reais. O que quer dizer isso? Se eu imprimir mais ou menos dinheiro, se eu colocar mais ou menos dinheiro na economia, eu posso aumentar ou diminuir o PIB. O Keynes vai dizer que sim, o Hayek vai dizer que não. Existe uma batalha gigantesca na política econômica, na política de desenvolvimento, e a gente não quer abordar isso agora, certo? O fato é que existe esse mercado hoje. O dinheiro hoje, ele vem da crença que aquele valor vale de fato o que vale, e essa crença é que vai nortear todo o mercado financeiro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito comum pessoas hoje que querem ser day traders, que querem entrar no mercado de ações, que querem viver de ações, olhar para o mercado de ações como um único tipo de ativo financeiro. E a economia, vocês têm que entender que é um emaranhado de nós que se conectam. Então, se eu mexer no nó, certamente todos os outros vão ser impactados. Esse é o primeiro ponto. Para entender economia, entender modelagem de finanças, entender porque as coisas se conectam, certo? Por que contei a história para vocês do fluxo circular da renda? Por que contei a história dos banqueiros? Porque, obviamente, o banco, ele tem um papel central no mercado financeiro, no mercado, em todas as economias modernas globais. Você tem essa instituição que, quer você goste, quer você tenha uma opinião boa ou não, ela existe, ela está aí, a gente não pode renegar esse agente da economia que, de certa maneira, fez a economia do século XX chegar onde chegou, né? Justamente que eu sempre lembro, né, que dinheiro é uma das principais tecnologias inventadas pelo homem porque possibilitou trocas. Pega um celular da Apple, por exemplo, o iPhone. Quantas trocas você acha que deve ter sido feitas para aquele celular ser
feito, ser projetado, ser desenvolvido e você fazer a última troca, que é trocar o seu dinheiro do seu salário, por esse iPhone. Imagina quantas trocas seriam necessárias se não existisse dinheiro, certo? Essa invenção do dinheiro, né? E o que é mais importante de entender sobre o dinheiro, né? Que ele é hoje de monopólio no governo e as decisões de política monetária do governo vão impactar em todo o mercado financeiro, mercado de ações, mercado de títulos públicos, mercado de títulos privados, mercados de derivativos, que hoje, vocês podem saber ou não o que são esses termos. Futuramente eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, explicando cada um desses termos do mercado financeiro, mas a ideia que fica é, primeiro, dinheiro ele é um meio de troca, certo? Ele tem algumas características hoje, se você entrar no Banco Central, no site do Banco Central, vocês vão ver que dinheiro, para ser algo, né, ser considerado dinheiro, ele tem que ter algumas características. Primeiro, ele tem que ser um meio de troca, certo? R$1, R$2, ele é um meio de troca, por quê? Porque o Banco Central, por meio de uma lei, diz que essa é a moeda do Brasil, certo? Ele tem que ter unidade de conta, certo? Ou seja, eu tenho que conseguir contar esse dinheiro. Ele tem que ser uma reserva de valor, ou seja, eu tenho que colocar ele num banco, deixar na minha carteira e futuramente eu conseguir ir na economia e transformar esse dinheiro em objetos, em bens e serviços, certo? Tendo essas três características, eu posso falar que eu tenho dinheiro, certo? E de acordo com cada ativo da economia, segundo lá o Banco Central, se você entrar lá no site, vai ter, lá vou deixar até linkado aqui para vocês, segundo o Banco Central, o linkzinho certinho para vocês entrarem lá, várias classificações de dinheiro. A classificação de acordo com a liquidez. Lembra do começo do vídeo, liquidez é a capacidade de eu pegar um ativo e transformar ele em dinheiro. Então se eu tenho papel moeda, por definição, lá do site do Banco Central, esse é o ativo com maior liquidez, eu consigo na hora pegar esse dinheiro e ir na economia e retirar um bem e serviço da economia naquele montante. Depois disso você vai ter títulos públicos, você vai ter títulos privados, então tem uma série de características de outros títulos menos líquidos, ou seja, que são mais difíceis de você transformar em dinheiro, que também podem ser considerados moedas. Então aqui é linkado na descrição do vídeo, vocês podem dar uma olhada lá, se vocês tiverem uma curiosidade. Mas qual que é a minha intenção em falar um pouco isso? Porque eu sei que vão surgir perguntas aqui, provavelmente, né, já muita gente me pergunta sobre criptomoedas, se criptomoeda é moeda ou não. Criptomoeda é uma tecnologia nova, veio de 2009, vou fazer de novo só um vídeo sobre criptomoeda, sobre todo mundo cripto. Se a gente for levar ao pé da letra essa discussão, essa definição do Banco Central, criptomoeda não é moeda. Por quê? Porque você não consegue ter reserva de valor. Hoje você tem uma volatilidade gigantesca, então eu não consigo guardar essa moeda e preservar esse valor, né? Esse valor, eu posso guardar uma criptomoeda hoje, ela dobrar de preço daqui 2 horas ou cair daqui 1 hora do mesmo jeito. Então, se a gente fosse ser formalista técnico, ela não é moeda. Porém, o que eu acredito que o que vai definir o futuro das criptomoedas é as regulações globais, né? Como elas vão vir, né? As pessoas que gostam de criptomoedas, por definição, não gostam muito de regulação, mas infelizmente eu gosto de ser uma pessoa bem pragmática. A gente está no mundo real existe governo, existe regulação. Quer queira, quer não queira, ela vai vir. E de acordo com essa regulação global e como a maioria dos países seguir, você vai ver um desenvolvimento de maneira A ou B para as criptomoedas e elas, só o futuro, só os próximos meses, anos talvez, vão dizer se de fato vai ser uma moeda ou não. Eu acho um ativo super interessante. Tem diversos trabalhos sobre interações IA e criptomoedas, não vou abordar eles aqui ainda agora nesse vídeo especificamente, mas o futuro está no roadmap, a gente vai voltar a falar sobre esse tema. E agora, para fechar esse vídeo, o que eu queria trazer para vocês é indicação de especificamente 2 livros. O primeiro, se você quiser entender um pouco mais sobre moedas, sobre política monetária, é esse livro aqui de Política Monetária, do professor José Júlio Seno. Hoje ele é professor da FGV do Rio. Ele já foi técnico lá do Banco Central, diretor do Banco Central. É um livro muito, muito interessante. Eu queria ter lido na minha graduação, infelizmente ele estava sendo lançado, né, nem na minha graduação não tive essa oportunidade. Ele é muito interessante, ele começa com a história da economia. Ele começa contando essa história que eu comecei contando para vocês, de uma maneira bem suave. É um livro não técnico, então se você tem interesse em economia e não tem formação técnica ou não consegue ler matemática, não se preocupe. É um livro focado para pessoas interessadas na área, não técnicas. Esse livro ele vai te dar a base para entender de fato o que é política monetária, de fato o que é dinheiro e como, de maneira moderna, o mundo do dinheiro funciona. E o outro livro que eu já gostaria de indicar para vocês é O Homem que Decifrou o Mercado,
que conta a história do Gene Simmons, que pouca gente conhece fora do mercado financeiro, e até algumas pessoas do mercado financeiro não conhecem muito o Gene Simmons. O Gene Simmons, ele tem um dos maiores fundos quantitativos do planeta, é um dos fundos mais bem-sucedidos desde a década de 90, né? Se você colocar todo o track record do Gene Simmons, ele bate o fundo do Warren Buffett, que com certeza você já conhece, que já foi o homem mais rico do mundo. É que o Gene Simmons, ele odeia a publicidade, ele é um cara bem discreto, ele é um professor de matemática, que foi o primeiro cara a querer aplicar matemática para operações financeiras. Então, dessa informação, acho que você já deve imaginar aonde eu quero chegar, estimulando vocês a ler o livro do Gene Simmons. O que ele faz aqui, basicamente, no livro, é aplicar todo esse know-how que a gente conhece hoje de IA e Machine Learning desde os meandros da década de 80. Ele já tentava fazer Machine Learning, já tentava fazer IA, mesmo sem ter esse nome, coleta de dados. Ele é um cara super pioneiro nessa área. É um livro biográfico, super tranquilo de ler também. Ele não fala praticamente nada, né, sobre as técnicas, né, utilizadas pelo fundo, por motivos óbvios, né? Se você dissemina a técnica para de funcionar, mas ele dá a intuição de como ele criou o fundo quantitativo dele, né? Os dois grandes fundos que ele tem hoje, né? E a máxima do Gene Simmons é o seguinte, olha só, eu não preciso conhecer o mercado financeiro inteiro. Claro que se você conhecer política monetária, lendo esse livro aqui do José Júlio, você vai ter uma chance, né, de fazer um bull trade ou não. Geralmente economista de banco faz isso, tesoureiro de fundo faz isso, conhecem a fundo a economia e com base nas premissas econômicas tentam tomar decisões. E o Gene, ele vai para uma outra área. Ele vai, olha, eu não preciso conhecer as regras do jogo, eu preciso criar formas de mensurar como essa coisa acontece e entender para onde essa coisa vai para ganhar dinheiro. Bom, esse cara é provavelmente um dos homens mais ricos do planeta, literalmente foi o primeiro cara a fazer IA e Machine Learning, e ele, sem entender um conhecimento muito profundo de economia, conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. E o mais interessante do livro, né, a parte que é mais engraçada, é que no começo, lá da década de 90, os outros fundos de Wall Street riam pra caramba desse fundo, faziam piada. Como um bando de matemático que não entende de economia consegue fazer um fundo, né, que dê certo e por aí vai, né? Hoje, depois da revolução quant, depois do Big Data, IA, Machine Learning, redes neurais, Deep Learning, todos esses learnings que a gente ouviu falar, isso é uma coisa quase banal, né? Quase impossível de imaginar mercado financeiro sem IA hoje em dia. Mas esse cara é pioneiro, esse cara dá uns insights bem interessantes, então super sugiro a leitura para vocês. E, bom, espero que a ideia do dinheiro tenha ficado clara para vocês, as funções da moeda, o que é dinheiro de uma maneira moderna. Nos próximos vídeos eu vou me aprofundar sobre alguns termos do mercado financeiro e já vou partir para aplicações de IA aplicada a finanças, justamente porque eu acredito que essa é uma área pouco explorada ainda aqui, principalmente canais de língua portuguesa. É uma área que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de modelar, como eu falei, né, junto com matemática, junto com o PO, junto com a parte de carreira, é um novo braço aqui do canal. Se você gostou dessa novidade aqui no canal, deixe seu comentário, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!